Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluias. Glórias a Jesus. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Podeis assentar, que Deus possa ungir uma vez mais a sua palavra. Amém? O tema desta noite, vamos falar sobre vida eterna é viver para os outros. Na mensagem, aquele dia no Calvário, no parágrafo 75, diz assim o profeta: ele era simplesmente um homem, falando acerca do nosso Jesus, um homem perfeito, e ele deu sua vida, e ele fez um exemplo para você. Agora, o que devamos fazer? Agora, a primeira coisa que devemos fazer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para os outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Porque ele não viveu para si mesmo. Ele viveu e teve vida eterna. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você não vive mais para si. Você vive para os outros. Alguém disse: como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornaram filhos. E o problema disto é que a igreja tem se esquecido que é filha. Vocês são filhos. Vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos. Então não vivam para si mesmo, vivam para os outros. Bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão que certamente é um bom homem. Não é isso. Viva para aquele homem que te odeia. Oh, Deus. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse.
Foi isso que eles fizeram com ele. Eles o mataram. E ele morreu para que eles pudessem ser salvos. Isto é vida eterna. Quando você tem aqui em seu peito, você estará encarando os céus então, mas você sacrifica suas próprias coisas, as entrega assim como a ovelha dá a sua lã. Você olha em direção ao Calvário. Vida eterna. A vida de Jesus Cristo. Zoe, a vida de Deus, habitando em corações de pecadores, um dia salvos pela graça. Você deseja voltar para casa? Você deseja entrar naqueles portais eternos e abraçar este Jesus que de nada teve falta, que nenhum pecado cometeu? Mas que decidiu naquela noite ali de Getsêmani, mesmo seu corpo natural suando sangue, mesmo a sua razão, daquela parte homem desejando não passar pelaquele Calvário, mesmo tendo o poder naquela hora, como nos diz o profeta, simplesmente olhar e Deus enviaria uma legião de anjos para lhe ajudar. Mas ele decidiu não viver para si mesmo. Por que, Senhor? Porque ele sabia que neste século, que neste longo destas 7 eras da igreja, haveria homens e mulheres que desejariam voltar para casa, mas que o pecado, a qual é morte, morte é separação eterna de Deus, estaria entre sua família e ele. Ele decidiu por mim. Você pode dizer isto também? Ele decidiu por mim. Aleluias, ele decidiu por você. O meu nome e o teu nome está escrito naquele livro da vida do Cordeiro. E quando ele olhou e disse: sim, meu filho, eu pagarei este preço. Ai, glórias a Deus. Desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Não, eu não posso, pois eu tenho saudade da minha família. Eu preciso abrir este caminho para que ele retorne para casa. E o preço foi pago. Oh, aleluias! E aquele véu rasgado de alto a baixo, porque nós, seus filhos, não tínhamos condição em nós. Mas ele foi cuspido no rosto. Ele teve seu ego tentado ali. Ele teve seu corpo dilacerado, mas tendo a oportunidade e o poder de resolver aquilo,
ele decidiu não viver para si mesmo. Gálatas capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Aleluias. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Como dói a machucadura feita pelos que estão perto. Como parece mais difícil aceitar o pedido de desculpa daqueles a qual você divide o dia a dia e o caminho. Fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Cada semente gera segundo a sua espécie. Gentileza gera gentileza. Somos criadores de atmosfera. Não temos poder sobre as outras pessoas. Mas fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio, o poder de escolher. O que eu e você temos plantado na nossa horta doméstica. Que sementes eu e você, irmão, estamos plantando na horta dos domésticos da fé? Tiago capítulo 5, versículo 20. Aquele que converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, por seu sangue Ele nos fez reis e sacerdotes. Oitenta anos tinha Moisés. Quando tentou ajudar os seus irmãos, por eles mesmos, foi chamado de assassino e precisou fugir para que não fosse ele entregue aos inimigos pelos seus próprios irmãos. Lhe custou 40 anos no deserto. Mas chega o momento que ele é chamado por Deus. E lá vem aquele exército de um homem só. Com muitas dificuldades, Deus intervém e arranca literalmente seu povo e seus irmãos ali do Egito. Saem em uma grande festa. Ali estava Moisés, o libertador, o profeta prometido por Deus. E um pouquinho Moisés se ausenta no momento da jornada para estar diante de Deus. E os seus irmãos não só viram as costas para tudo aquilo que Deus havia feito, até Arão, seu irmão de carne, o sacerdote, concorda com aquela pressão do povo para o pecado, com o desejo de voltar para a escravidão.
aquele bezerro de ouro foi construído. E então Moisés volta e se depara com aquele quadro depravado. Deus, em sua ira, diz: Moisés, eu vou destruir este povo. Como você, irmã, como eu, irmão, se posicionaria naquele momento? Ele não tinha todas as razões para dizer: Senhor, faz isso mesmo. Levanta de mim, sim, uma nova geração, eu confio na sua palavra, eu sei que o Senhor vai levantar. Foram gravemente feridos pelo pecado. Qual foi a posição de Moisés? Ele se colocou na brecha, não para a condenação, mas para o perdão, não para o juízo, mas por uma nova oportunidade. Moisés se colocou na brecha. Lembram da rainha Esther? Ela era rainha, subordinada ao rei. Ela conquistou aquele cargo. Ela viveu ali e aprendeu e se posicionou e foi escolhida. E os seus domésticos entram em problema grave. Qual foi a postura de nossa irmã Esther? Mas eu sou rainha, eu estou no palácio. Foi assim? Não é problema meu. Está colhendo aquilo que plantou mesmo. Ela convocou um jejum solene. E ela se dispôs a colocar sua vida em risco para entrar diante do rei, porque se ele não estendesse aquele cetro, ela seria morta. Mas os seus domésticos precisavam dela. A Bíblia nos traz vários conselhos, vamos passar por alguns deles, para cultivarmos estas ações, estas boas sementes que geram bons frutos, para uma convivência saudável. Provérbios 24:17. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja e se desagrade. Quando o inimigo cair. E quando o irmão está machucado? Ezequiel 18:23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Deus falando. Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Como podemos, irmãos? Com toda certeza, somos humanos. A própria Bíblia nos diz: irai-vos, porque somos sujeitos à ira. Quando o laço está pegando, dói. Quando estamos passando por uma dificuldade, nós sentimos, porque somos seres, naturalmente falando, sujeitos ao tempo. Quando o dente está doendo, cada segundo do relógio parece uma eternidade. Sim, temos muitas razões para nos posicionar e dizer: não é comigo. Eu já tenho os meus problemas, a minha cruz já está pesada.
está pagando o que plantou. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Senhor, tu queres que eu ore para que desça fogo do céu e consuma esta cidade? O que Jesus respondeu para o nosso irmão, apóstolo Pedro? O que foi? Você não entendeu, Pedro. Misericórdia eu quero e não juízo. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Que lição, irmãos. Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou de um montinho de pó, Ele poderia simplesmente dizer, ordenar e tudo se cumpriria, mas Ele diz assim para você: faça isso, faça aquilo, vem aqui, porque eu vou resolver esse assunto, porque vai ser hoje que eu vou tirar isso a limpo contigo, vem aqui, meu filho. Como Ele diz? Eu te aconselho. Você está com dificuldade, você está com um problema, compra de mim, eu te aconselho. Provérbios 26, 17, da tradução da Bíblia Viva. Dar opinião em problemas de outras pessoas sem que elas tenham pedido. Estamos falando de conselhos para uma boa convivência. Conselhos de quem? Da Bíblia Sagrada. Conselhos de quem? Vindas do Senhor. Dar opinião em problemas de outras pessoas sem que elas tenham pedido é o mesmo que puxar orelhas de um cachorro bravo. Quantas vezes não temos respeito, cortamos as conversas, não paramos para ouvir, atropelamos, e ainda saímos burrento, né? Eu só queria ajudar. As palavras certas, no tempo certo. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo o propósito. Mateus capítulo 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos fossem bons, todo o corpo será cheio de luz. Olhe para ver coisas boas. Não olhe para ver problemas. Nós já aprendemos de nosso profeta, ele nos diz assim, porque se você olhar para ver problemas, você verá muitos problemas. Qual é o nosso objetivo? É chegarmos juntos, vencermos esse deserto, entrarmos na festa das bodas do Cordeiro e comemorarmos por uma eternidade. Não queremos deixar ninguém para trás. Mas eu não concordo, irmão Maninho, com isso e isso. O que a Bíblia nos ensina? Ouvi tudo e retendes o bem. Essa parte da torta não deu para comer. Qual é o conselho do nosso profeta? Come a parte a qual te agradou, a qual você pôde comer. Mas uma das grandes dificuldades nossas, irmãos, de todos nós, muitas vezes passamos por isso. Nós não nos damos conta que as nossas opiniões não são a verdade absoluta de todas as coisas. Mas elas são apenas a nossa percepção a partir do nosso ponto de vista. Só conhece o homem o espírito do homem que nele habita.
Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgue para não ser julgado. Vocês lembram daquela pregação trazida pelo pastor Darcy? Não me atire pedras, eu já estou ferido. Como foi que o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso exemplo, o nosso Pai, nos ensinou na parábola do bom samaritano? Estava lá um homem, todo ferido, machucado. Como foi que Jesus nos aconselhou e como agiu o bom samaritano? Tiago capítulo 3 nos fala acerca do poder das palavras. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguirmos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, os barcos, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram formadas. Não é isso que nos diz as Escrituras? Que pelo poder da sua palavra, haja luz e a luz existiu. Haja separação entre dia e noite e se estabeleceu o dia. Separação entre águas e águas. Todos os animais da existência e o homem formado do pó através da palavra de Deus. E Ele me fez, eu e você, imagem e semelhança. E vem Jesus e nos chama e nos mostra que somos pequenos deuses. Como temos usado a autoridade da nossa palavra. Palavras têm poder. Estamos caminhando para a restauração de todas as coisas, de volta ao Éden, ao princípio. E qual será ali então este poder que transformará nossos corpos? Este último sinal da restauração desta obra divina. Pelo que estamos aguardando? A manifestação do quê? Do quê? Da palavra falada. Oh, irmãos, e hoje está tão fácil falar, porque não é apenas uma língua, são 10 no celular, no WhatsApp, portanto, todas as formas. É tão fácil falar. Nunca foi tão fácil. Você não precisa olhar no olho daquela pessoa como era antigamente. Mas simplesmente um áudio, e aquilo vai, e causa destruição, e causa dor, e causa mal entendido, e simplesmente você acha que o tempo apagou aquele incêndio. Houve dano. Mensagem Hebreus capítulo 7. Você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode quebrar o seu caráter e matá-lo, matando a sua influência. Não sejamos replicadores de imperfeições. Não, 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 não. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti,
vá até ele. Ah, irmão Maninho, mas é tão difícil isso. Eu concordo. Eu creio, sabe, irmãos, que é uma das partes que fica muito literal aquilo que Jesus respondeu aos discípulos quando o jovem rico saiu daquele culto. Eles vieram e disseram: Jesus, se esse todo perfeitinho, em outras palavras, né, não deu para ele, e nós, tudo torto. Aí eles perguntam: como faremos para ser salvos? O que Jesus respondeu? Para o homem é impossível. Mas esse mesmo Jesus que morreu por você, irmã, que morreu por você lá na cruz, Ele não nos deixou órfãos, Ele prometeu ir preparar lugar e vir nos buscar, e prometeu estar comigo e contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele bate apenas na tua porta, Ele te aconselha, Ele não invade, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Então por que você não o convida, como ouvimos hoje pela manhã do pastor Daniel? Seja sincero dizendo: Jesus, eu não dou conta, mas o Senhor pode vir em mim, e através da fé, do ensino da tua palavra, me leva até lá, Senhor. Quebra estas correntes do ódio, do orgulho, da mágoa. Oh Jesus, me ajuda, Senhor. Eu creio, só Ele tem o antídoto para acabar com esse ácido venenoso que traz doença para o teu corpo, que traz dor para a tua família. Convida Jesus, irmão, nesta noite. Aleluia. Glórias a Jesus. Peça a Ele: Jesus, vem em mim e libera o perdão, Senhor. Eu não tenho conseguido perdoar, mas o Senhor ensina na tua palavra que eu preciso perdoar para também ser perdoado. E está lá na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Arrependimento, arrependei-vos, para então ser batizado e ter o perdão dos pecados. Depois do arrependimento, você precisa passar pelo caminho da confissão. Se você pecou, como tantas vezes já aprendemos deste púlpito contra o João, sim, você precisa acertar com Jesus, mas você também precisa ir até o João. A confissão. O profeta nos dá um tipo tão claro, né? A juntar os papeizinhos. E então, quando você busca dele esse arrependimento e você confessa, ele te dá graça para que você deixe. E aí vem o diabo, um especialista em amarrar o teu coração naquele sentimento de culpa. Irmã, irmão, Ele já te perdoou. Não é que Ele vai te perdoar. O Calvário é um ato consumado. Todas as coisas, aleluias. Tudo está consumado. Então você pode, é teu direito de tocar no Calvário nesta noite e levar para casa a libertação desta culpa que te rói o teu coração. Aleluias. O castigo que nos traz a paz já esteve sobre seus ombros. Romanos 12, a ninguém torneis o mal por mal, mas procurai coisas dignas perante todos os homens.
se for possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Aleluias, aleluias, aleluias. Eclesiastes capítulo 4 diz assim, versículo 9: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Há um grande poder na unidade, igreja. Deuteronômio 32:30, ela nos fala daquele quadro aonde um israelita, perseguisse 1000, os faria fugir, e dois fizessem fugir 10.000. Há um grande poder na unidade. Aleluias, aleluias. Hoje à tarde, enquanto meditava para estar aqui com os irmãos, eu vi um pequeno vídeo lembrando uma pregação, creio que lá de Torres, do irmão Robert, e do outro irmão que viajava com ele, nos falou sobre os Maçais, aquela tribo de índio, de índios mesmo, seriam lá da África, creio que se chama algo parecido assim, dos nativos lá, e eles combatem contra leões, irmãos. Eles estão num deserto, onde a comida é muito pouco, e lá estava um grupo de leões, e os 3 Maçais, muito menores em quantidade daquele grupo de leões, muito mais fracos do que um daqueles leões, mas eles encostaram assim, irmão, um ombro a ombro, eles se estufaram assim, e aí dizia o repórter, eles com coragem, juntos, os 3, caminhando, e aqueles leões começaram a se afastar, começaram a fugir, e aqueles leões foram, e eles puderam trazer alimento para casa naquela noite. Há um grande poder. Nós somos um corpo de Cristo. Sim, fomos chamados para ser um exército invencível. Não mais um homem ungido, mas um povo ungido, unidos por um Espírito. Coríntios capítulo 12, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Ei, glória a Deus! De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ninguém é tão forte que não precisa de ajuda, e ninguém é tão fraco que não possa ajudar. Feche os teus olhos. Aleluias. Glórias a Jesus. Você quer convidá-lo, você precisa de uma conferência pessoal com ele.
Há um assunto a qual você precisa dele para sair deste culto melhor do que você entrou. Aleluias. Vida eterna é viver para os outros. Aleluias. A estatura de um varão perfeito. Aleluias. Agora, bem, nós estamos chegando à perfeição. Em sétimo lugar, aleluias, a Bíblia fala da piedade, do amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão que pecar contra mim? Ei, glória a Deus. Aleluias. O altar está aberto se você desejar dobrar seus joelhos e falar um pouquinho com Ele. Quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, Senhor. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até, aleluia, 70 vezes 7. Isso é o amor fraternal. Agora, se você vê um irmão que está todo transtornado, não seja impaciente. Seja benigno com ele.